Senhoras e senhores, em todo o Brasil, sejam bem-vindos. Quem aí quer liberdade a Jair Messias Bolsonaro? Todo mundo, né? O ideal seria a liberdade, né? Mas há muita gente interessada também numa prisão domiciliar. Eu quero muito isso e eu tenho certeza que você também acredita que uma prisão domiciliar humanitária seria o melhor para Jair Messias Bolsonaro, pelo menos aquilo que é possível nesse momento. Tá bem? Dosimetria está sendo discutida ainda, Lula travou, o Congresso vai derrubar, eu sei que o Congresso vai derrubar, começa a ser discutido aí um novo PL da anistia, agora partindo do Senado e não mais da Câmara. Obviamente, depois de passar no Senado, tem que passar na Câmara, mas é fato que tem um grande apoio no Senado, e tendo um grande apoio no Senado, com certeza, né, esses partidos que vão apoiar no Senado, eles são muita gente lá na Câmara dos Deputados. Mas do que eu quero falar? Acontece o seguinte: a Michelle Bolsonaro, ela foi uma guerreira essa semana. Uma guerreira, ela conseguiu tirar o Bolsonaro daquele inferno e levar o Bolsonaro para um lugar que é um pouco melhor, digamos assim. Ou muito mais melhor. Cara, eu não consigo fazer a comparação, acredito, por percentual, mas eu vou colocar que uns 80%, tá bem? Aquele local é melhor, uns 80% a mais do que a sede da Polícia Federal. Aquele barulho de ar-condicionado infernal, 2 horas só para tomar banho de sol, 12 metros quadrados a cela, enfim. A Michelle conseguiu isso através de reuniões com Gilmar Mendes. E o que não tinha sido divulgado e saiu ontem, pelo menos até o horário de eu fazer os meus programas, saiu depois. A Michelle também esteve reunida com o Alexandre de Moraes. Para tratar do quê, Fábio? Tanto com o Gilmar Mendes quanto com o Alexandre de Moraes, para tratar de um pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro. Eu vi alguns jornalistas criticando, mas o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes não sabem as condições, o porquê que a Michelle foi lá explicar. É diferente, tá bom? Dizem que o Gilmar Mendes ficou impressionado com os argumentos técnicos que a Michelle usou, né? A Michelle deixou o Gilmar Mendes impressionado. Pelo menos é o que dizem as matérias, né? Obviamente, eu acho que a Michelle deve, né? Os advogados, não estou falando que a Michelle seja alguém descabida, né? De inteligência, mas com certeza ela teve o apoio dos advogados para fazer, né? Esse apelo ao Gilmar Mendes e ao Alexandre de Moraes. E o que acontece? O Alexandre de Moraes, ele encaminhou ao Gilmar Mendes o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro. O vice-presidente do STF se declarou impedido de julgar o habeas corpus. É agora que o filho chora e a mãe não vê. É agora que eu quero saber. O ministro decano do STF, que, segundo as reportagens, ficou impressionado com os argumentos de Michelle, vai enviar Jair Messias Bolsonaro para uma prisão domiciliar? Olha aí, Moraes recebeu Michelle horas antes de mandar Bolsonaro para Papudinha. Então ela esteve com Gilmar Mendes, esteve com Alexandre de Moraes, e agora o Alexandre de Moraes enviou o pedido de prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro para Gilmar Mendes. Esse habeas corpus apresentado em favor de Jair Bolsonaro será analisado pelo ministro Gilmar Mendes. A remessa do pedido foi determinada na sexta-feira, portanto ontem, pelo ministro Alexandre de Moraes, que se declarou impedido de apresentar ou de apreciar a solicitação por responder interinamente pela presidência da corte durante o recesso.
Judiciário. Ou seja, nesse momento, Alexandre de Moraes é presidente do STF. Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que, por ser a autoridade indicada como responsável pela análise das urgências no período, fica inviável a apreciação do pedido pela vice-presidência. O habeas corpus foi apresentado pelo advogado Paulo Souza Barros de Carvalho, que não integra a defesa oficial de Bolsonaro, de acordo com o portal Metrópolis. O autor do habeas corpus solicita que o Conselho Federal de Medicina avalie se o local de custódia oferece condições para atendimento médico contínuo com equipes preparadas e pede a possibilidade de cumprimento de eventual pena em regime domiciliar. O processo foi distribuído na última terça-feira, dia 3, à ministra Carmen Lúcia, por prevenção, conforme regras internas do STF, o que tornou a relatora do caso. Então agora está nas mãos de Gilmar Mendes. Há uma matéria da CNN em que lá atrás, tá bom, no começo no dia 1 de janeiro, de dezembro de 25, dizia que ministros da Suprema Corte avaliavam, à época, que Bolsonaro só iria para casa depois do período eleitoral. Ministros da Suprema Corte temem que Bolsonaro interfira no processo eleitoral. E tanto a família Bolsonaro, como eu já falei isso daqui também, e outros comentaristas políticos, que realmente o interesse não é só prender Bolsonaro. O interesse é tirar Bolsonaro do jogo político. Bolsonaro, você sabe, ele é o presidente de honra do PL e ele preso, ele não pode fazer nada pela presidência do PL. Bolsonaro está com, me desculpe a expressão, as mãos e os pés quebrados, preso. Não pode fazer campanha, não pode gravar vídeo, não pode fazer nada disso. E Lula podia, né? Lula preso, deu entrevistas, fez tanta coisa. Reuniões do PT, eles gravavam as reuniões e levavam para Lula assistir. Olha para você ter uma ideia, tá? Então eles querem, da mesma maneira que há ministros que dizem que não vão liberar o Bolsonaro para casa antes do período eleitoral, do término, né, do segundo turno. Há também quem diga, ministros da Suprema Corte, que Bolsonaro tem que ir para casa. E é nessas horas, gente, que causa uma revolta na gente, porque nós temos uma galera, né, uns ministros, as excelências, que falam através de interlocutores, falam de forma reservada. Por que esses ministros que são contra todas as vezes que o Alexandre de Moraes comete uma negativa em relação à soltura de Bolsonaro, o porquê que esses ministros não se manifestam? O porquê que esses ministros não falam os seus nomes? Mas as reportagens dão conta de que ministros da Suprema Corte não concordam em manter Jair Bolsonaro preso e que Bolsonaro deveria ser encaminhado a uma prisão domiciliar. Vamos continuar aqui com o nosso programa? Tá bem? Quem está buscando, ajudando é o governador Tarcísio de Freitas. Essa semana foi uma semana marcada por converseiro, que eu vou te falar, tá? É treta em cima de treta, tá? Inclusive o próprio Tarcísio reafirmou que o candidato dele é o Flávio. E tem gente tentando
ressuscitar o Tarcísio. As viúvas de Tarcísio querem ressuscitá-lo, tá? Mas eu vou trazer aqui o momento da fala em que o Tarcísio defende a prisão domiciliar para o Bolsonaro. Na semana passada eu cobrei isso daqui de alguns parlamentares, eu cobrei também do Tarcísio aqui no nosso programa, que a gente não ouvia o Tarcísio cobrar por prisão domiciliar a Bolsonaro. Não estou dizendo que ele me ouviu, não, tá bom? Eu só estou sendo justo agora em dizer que o Tarcísio está lutando, sim, pela prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Na tela. Nosso interesse, o nosso pedido, né, é que o Bolsonaro possa ir para a prisão domiciliar, possa ficar em casa, porque lá ele vai ter o amparo da família, nós vamos ter a questão do cuidado com a alimentação. Nos preocupa muito o histórico dele, o estado de saúde dele, nos preocupa muito o problema que ele tem. É uma pessoa que sofreu um atentado, já passou por 12 cirurgias de abdômen. Observe que, a despeito da transferência, não se decidiu sobre a prisão domiciliar. Então é algo que ainda está em estudo e, ao que parece, exames vão ser pedidos, avaliações vão ser pedidas para que isso possa ser avaliado tecnicamente. Então eu tenho fé que essa prisão domiciliar vai ser concedida e ele vai poder aí ter um amparo, ter mais dignidade, ter mais segurança. Nosso interesse... Então tá aí, então, para você que esperava, né, uma declaração do Tarcísio em relação a pedir, né, a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, está aí, ele está apoiando. Essa semana a gente noticiou aqui que ele esteve reunido com ministros da Suprema Corte e que conseguiu, né, pelo menos junto com a Michelle, num primeiro momento, transferir o Bolsonaro para a Papudinha, que é um presídio militar, tá bem? Tem gente que nem quer chamar de cela, né, mas é uma prisão, é uma carceragem sim, e o por que não dizer que é uma cela, né? Tem gente agora só tá faltando dizer que é Hotel 5 Estrelas. Ai, aquilo não é uma cela. Ah, pelo amor de Deus! Daqui a pouco vão elogiar tanto esse lugar que vão, né, querer deixar o Bolsonaro apodrecer lá. Mas, o que acontece? Olha aqui. Em carta, Michelle defende prisão domiciliar para Bolsonaro. Segundo a ex-primeira-dama, o estado de saúde do ex-chefe do executivo exige acompanhamento contínuo. Como eu estava falando para vocês, a Michelle, ela foi uma verdadeira guerreira esta semana. Gente atacando a Michelle. E você sabe quando a pessoa conta 10 mentiras para justificar a primeira? Tá? Lá atrás, Alan dos Santos disse que a Michelle estava cagando para Jair Bolsonaro. Obviamente, eu, você, nós não iríamos aceitar uma coisa dessa, né? Muita gente que ama o casal Bolsonaro saíram em defesa da Michelle. Conversa fiada, que não sei o quê. E o Alan, essa semana, ele novamente alfinetou a Michelle. E ainda disse, não, vou deixar a interpretação de vocês, porque quando eu interpreto, né? Quando eu interpreto, vocês ficam contra eu. Por quê? Porque apanhou pra caramba. Mas, como eu disse pra você, quando você conta 20 mentiras pra poder justificar a primeira, pra mim o Alan tá no mesmo caminho ainda, magoado, porque houve reações aí naquela fala infeliz dele de dizer que a Michelle estava cagando pro Bolsonaro, porque ela estava viajando quando o Bolsonaro foi preso. E obviamente que quando você ouve um Alan dos Santos falar um negócio desse, quando você também ouve alguns portais que emitem algumas opiniões, por exemplo, foi divulgado que a articulação da Michelle casada com a articulação do Tarcísio ofusca a candidatura do Flávio, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, tá? Aí você vê vários comentaristas políticos, né? Porque, de uma certa forma, nós somos influenciadores, tá? Embora eu não goste desse termo, muita gente não gosta, mas você ouve um Alan dos Santos indo pra cima da Michelle,
Aí daqui a pouco você vê um jornal. Aí você vê outro youtuber. Aí você começa, né? Pelo menos você que não tem uma opinião formada sobre a Michelle, né? Você começa, até de repente, até você que tem uma opinião formada, começa a ir por um caminho de duvidar. Michelle estaria de olho na vice-presidência? É o sonho da Michelle Tarcísio ser o candidato e a Michelle ser a vice? O Bolsonaro já tomou a decisão. E viúvas de Tarcísio não entenderam isso. E quando eu falo viúvas de Tarcísio, não quero atacar o Tarcísio. E sim, essas pessoas, não atacar, né? Lembrar a você que elas existem, tá? Combatê-las, de uma certa forma. Não, porque agora a vitória do Tarcísio e da Michelle fortalece uma chapa Michelle Bolsonaro, Michelle Tarcísio ou Tarcísio Michelle. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Para mim, o candidato pode ser ou continuar sendo o Flávio e a Michelle, junto com o Tarcísio, continuarem defendendo prisão domiciliar para o Bolsonaro. Qual o problema? O porquê que na cabeça de analistas políticos e jornalistas as duas coisas não podem caminhar juntos? Maldade? É interpretação? Não é isso mesmo? É desse jeito que as coisas são? Ou por interesses de tentar empurrar Tarcísio de Freitas goela abaixo? Porque há um movimento que tende a fazer com que o Tarcísio apareça bem nas pesquisas. Pode ver que ninguém tirou o nome do Tarcísio de pesquisa. Mesmo sabendo que o Tarcísio não será candidato sem o Bolsonaro. Não tiraram o nome do Tarcísio das pesquisas. O porquê? Qual é o movimento? A gente força a barra para que o Tarcísio apareça nas pesquisas e daqui a pouco o Bolsonaro vai ter que recuar e anunciar o Flávio de vice ou a Michelle de vice e o Tarcísio como candidato. É a minha percepção. E ontem o Tarcísio deu uma coletiva de imprensa e em dado momento ele comentou: eu não sei o porquê vocês insistem nesse assunto, eu já dei declarações de que eu sou o candidato à reeleição. E eu falei aqui no meu programa, muitos insistem nesse assunto porque o Tarcísio não é muito contundente, né? Por exemplo, se deixa que o nome dele fique aparecendo em pesquisa. Ele nunca deu uma declaração do tipo: parem de colocar o meu nome em pesquisa para presidente, eu não sou presidente. Ele nunca respondeu assim: você que é abordado sobre pesquisa para presidente, não vote em mim, eu não sou candidato a presidente. Ele nunca fez isso. Então, o Tarcísio, embora agora, né, parece que está mais, né, firme no projeto aqui com o Flávio, né, ele disse que a direita estará unida em torno de Flávio Bolsonaro, foi até destaque essa semana aí nos principais portais. Nesse momento, essa tela que eu estou te mostrando é do site Poder 360. Então, penso eu que o Tarcísio deveria ser mais firme no posicionamento de que ele não é o candidato. Inclusive, né, aproximar mais do Flávio, estar junto com o Flávio. Mas, meus queridos, vamos dando sequência. A Michelle, ela pediu que apoiadores evitem julgamentos políticos. A ex-primeira-dama publicou nota em seu perfil no Instagram ontem, sexta-feira, na qual afirma que a prioridade no momento é a saúde de Jair Messias Bolsonaro e que a família está acima de qualquer narrativa. No texto, ela pediu compreensão aos apoiadores, rejeitou julgamentos pessoais
e afirmou que suas decisões são orientadas pela fé. Michele declarou que carrega a dor do marido, da filha e de todos que amam e que precisam se manter firme para apoiá-lo. Segundo ela, embora as atuais instalações da Papudinha ofereçam mais dignidade e menos prejuízo à saúde do ex-presidente, a família continuará lutando para que ele possa cumprir pena em casa. A luta da Michele, essa semana, se tornou um verdadeiro palanque político. Você pensa que não tem interesses por trás? Você pensa que não há um interesse da esquerda em propagar? A Michele está junto com o Tarcísio, lutando pelo Bolsonaro. Se os dois conseguirem colocar o Bolsonaro em liberdade domiciliar, serão os próximos candidatos à presidência da República. Você acha que a esquerda não planta uma informação dessa? Você acha que o Centrão, que grupos empresariais não plantariam uma informação dessa para, como eu disse, fortalecer o nome de Tarcísio? Tem gente que vai olhar e vai dizer: o Flávio não está fazendo nada para colocar o Bolsonaro em liberdade. Já eu vou falar sobre isso, tá? É o próximo engate. Então essa semana ela foi marcada por julgamentos políticos. Colocaram até, né, a fidelidade da Michele em prova. Não a fidelidade amorosa ou afetiva dela com o marido, tá? Não isso, tá bem? Por favor. Mas eu preciso ir lá na frente, que não era a próxima matéria, mas eu preciso mostrar isso daqui para você, ó. Bolsonaro na Papudinha, Malafaia celebra a transferência e diz que mérito é de Tarcísio e Michele. O líder religioso não explicou o porquê acha que os dois tiveram importância na ação determinada por Moraes. Ele, né? Não, só para constar, né? É a Michele e o Tarcísio, viu? Que fizeram isso. Como eu disse para você, há uma intenção, inclusive do Malafaia, que é uma viúva de Tarcísio. Há a intenção de colherem frutos políticos em cima disso. O que o Malafaia está querendo dizer? Quem está trabalhando por Bolsonaro é Tarcísio e Michele. Aí aparece a Michele e fala isso daqui, ó. Não façam julgamentos políticos. Eu só estou querendo tirar o meu marido da cadeia. Eu não estou querendo ser candidata a presidente de nada, não. Eu só quero tirar o meu marido da cadeia. O que você, mulher, que me acompanha agora, faria pelo seu marido, que não é um vagabundo, que não é um corrupto, que não roubou o país? O que você, mulher, faria pelo seu marido? O que você faria para poder tirar o seu marido da cadeia, alguém que lutou pelo país e continua lutando? Porque, para mim, essa prisão, essa condenação de Bolsonaro faz parte do processo, tá? Lá atrás eu disse algo que era inaceitável, e já vou falar. Imagine se Deus quer que Bolsonaro passe por isso. E o chat, os comunitários, né? Eu não estou dizendo, eu estava certo, né? Prenderam o Bolsonaro. Mas só para constar, meus queridos, eu tenho comigo que o que Bolsonaro está passando agora, o que a família Bolsonaro
está passando agora vai ser para uma vitória muito maior lá na frente. Tá bem? Muito maior. Se a gente for usar a teologia, a Bíblia, não é? A Bíblia diz que Deus prova quem ele ama. Não é? Prova quem ele ama. Aí se você for usar filósofos da vida, se você for usar frases motivacionais, não é? Você vai ouvir dizer coisa do tipo que na dor você aperfeiçoa, que é nos momentos difíceis que você cresce, enfim, tá bem? Você vai ouvir de tudo. Mas a Bíblia, né, seguindo, né, uma orientação teológica, a Bíblia diz que Deus prova quem ele ama. E lá atrás eu falei isso. A Michele é cristã e o Bolsonaro. A Michele é cristã evangélica e o Bolsonaro é cristão católico. Então a Bíblia diz que Deus prova quem ele ama. Né? Os coaches da vida, né, diriam: tudo que você está passando agora é para te levar a uma melhor fase da tua vida. Eu vejo um futuro maravilhoso, tá? Aí você vê onde você se apega, né, na vitória que Deus pode dar à família Bolsonaro, ou, né, numa vitória que a família Bolsonaro pode obter aí, sei lá, do acaso, pelas forças próprias, né? Tem gente que acredita em tudo. Mas aqui está a Michele. O nosso querido Mário Frias, ele arrebentou o Malafaia. Aqui está o portal Metrópolis, tá? Deixa eu ver se consigo aumentar isso daqui. Bonitinhos, né? Esse daqui é parceiro, tá? Mário Frias detona Malafaia para defender os filhos de Bolsonaro. Tem a matéria toda do portal Metrópolis explicando para lá, explicando para cá. Mas é fato. Eu vou direto à fala do nosso querido Mário Frias. Ele postou nas suas redes sociais e eu vou estar reagindo aqui ao que ele colocou no Twitter, o que ele postou lá no X. Não bastou dizer que o filho estaria abusando do pai na cadeia. Para atender os próprios interesses pessoais, tentam insinuar que os filhos nada fizeram para tentar melhorar as condições do pai. Enquanto esse tipo de narrativa imunda é divulgada, a verdade dura é que um filho abandonou tudo, cargo, regalias e a própria pátria, para criar as condições políticas necessárias para a redução drástica de penas do pai e outras centenas de vítimas, enquanto o pastor aí apenas dava ataques histéricos e atrapalhava. A verdade que o pastor aí finge não ver é que Flávio, mesmo com a missão árdua da candidatura, atuou e atua incansavelmente para denunciar os abusos infindáveis contra o seu pai. Já o Carlos Bolsonaro está quase que heroicamente, mesmo com todo o assassinato de reputação que o chamam de fraco e desesperado, mostrando ao mundo os abusos que o pai vem sofrendo. E o que faz o suposto homem de Deus? Joga de simulação e intrigas contra filhos que amam o seu pai. Mas esse não terá nota longa, acusando de ser demônio. Não. Para esse que está fazendo o trabalho sujo, só aplausos e risos. Tá vendo? Ele critica quem dá enfoque, né, a essa matéria. No nosso caso aqui, né? Por favor, você entenda, né, que não é comigo, né? E aí está, meus queridos. Qual a intenção do Malafaia?
promover uma chapa Michele Tarcísio. Já falei isso daqui. Que alguém é aquilo, você fica usando argumentos para justificar o que você disse lá atrás. Alan dos Santos atacou a Michele, agora ataca de novo para poder dizer lá atrás, eu estava certo. E ainda joga pra galera, né? E o Malafaia é uma viúva. É uma viúva do Tarcísio. O cara que quer o Tarcísio como candidato à presidência e a Michele como vice se chama Silas Malafaia. E agora aparece a Michele indo para cima e dizendo: não façam julgamentos políticos. Ô Malafaia, respeite a Michele, cara. Respeite o que a Michele está fazendo nesse momento. Qualquer ação da Michele agora e do Tarcísio, o Malafaia vai ficar enaltecendo. E é engraçado que isso para mim soa como manipulação. Quer manipular o povo, manipular a crítica, manipular a população, manipular a direita, de uma certa forma, a enaltecer o nome de Tarcísio, porque o Tarcísio fez algo por Bolsonaro. Ô Tarcísio, eu acredito que você sabe muito bem disso, e muitos sabem que o Tarcísio tem muito o que fazer pro Bolsonaro. Tarcísio só é quem ele é porque existe um cara chamado Bolsonaro na vida dele. Quem era o Tarcísio antigamente lá atrás? Funcionário ali do governo da Dilma, né? Ele trabalhou em algum setor ali. Quem é o Tarcísio hoje? Governador do estado de São Paulo, maior estado da federação. Nós vamos continuar aqui com o nosso programa, mas antes eu preciso dar um recado para você. Você quer Bolsonaro livre? Comente agora 32. 32. E se você puder ajudar o programa, mande um Pix, qualquer valor aí. A gente agradece muito o seu carinho, a sua colaboração. Fico muito feliz em saber que você gosta do meu canal. Ajude, não tem conteúdo gratuito, tá bem? Custa caro para produzir, equipamento, horas e horas que a gente dedica, tá bom? A um programa como esse, para você ter uma ideia. Esse programa que você está vendo agora, eu dediquei ontem à noite 1h30, hoje 2 horas, quase 2 horas, para produzir, para poder levar um programa para você. Então o programa que você está vendo agora, ele começou ontem na minha cabeça, tá? Ele começou a desenrolar na minha cabeça ontem, né? Claro, hoje eu só atualizei algumas coisas, né? Busquei novos elementos e aqui está o programa que nós estamos tocando para deixar você bem informado, enquanto, né, você absorve o conhecimento, absorve aqui as informações. Obviamente, lá na Globo, quem paga pelo conteúdo, que não tem conteúdo gratuito, é o governo, é o Lula. Vocês sabem muito bem que o Lula enfiou dinheiro na Globo de puxar com rodo. Esse ano deu uma diminuída de 25, mas os outros anos, e na somatória geral, o maior dinheiro gasto em publicidade foi na Globo, tá? Então ajude o nosso canal, né? Eu não tenho patrocinador, não tenho deputado que coloque dinheiro aqui como verba parlamentar, não tenho nada disso. Então ajude, abençoe o nosso programa. Vem uma grana do YouTube, paga uma conta assim, uma vez por mês essa grana vem, e para que a gente possa lutar no nosso dia a dia, a gente conta com você colaborando, abençoando o nosso canal, tá bom? Vamos lá. Olha só, aliados de Bolsonaro reagem ao fiz o que tinha que fazer de Alexandre de Moraes. Deputados próximos ao ex-presidente criticam declaração do ministro do STF durante a cerimônia na USP. Lembra daquele vídeo que rodou aí,
que o Alexandre de Moraes reclama, que houve muitos discursos e que ele quase precisou tomar uma medida. Mas hoje, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Ou seja, enviar Bolsonaro para Papudinha. E cá entre nós, eu não vi ninguém entrando nesse assunto e eu fico meio, né? Você concordando ou não, a minha opinião eu tenho que dar. Será que na cabeça do Alexandre de Moraes passou que ele tinha feito uma boa ação a Bolsonaro? Na cabeça dele. Ou seja, eu quase intervi, eu quase tomei uma medida, porque 8 discursos que tiveram aqui, ninguém respeitou o tempo, e aí na plateia tem muitos que não são do direito, aí ninguém aguenta esses discursos, eu quase tomei uma medida. Ou seja, quase fiz uma coisa boa, né, para a plateia, os discursos ficarem menores. Aí eu pergunto para você, será que quando ele disse, mas o que eu tinha para fazer, eu já fiz. Fiz o que tinha para fazer. Será que ainda na cabeça do Alexandre de Moraes, ele está querendo ser aplaudido, enaltecido, por ter feito algo de bom para o Bolsonaro? Porque de uma certa forma, né, tanto eu quanto você, nós sabemos que a Papudinha é um lugar melhor para o Bolsonaro. É tanto que houve sim uma intermediação da Michele, do Tarcísio, e horas antes do Moraes enviar o Bolsonaro para Papudinha, o Moraes esteve reunido com a Michele. Tá? Entre muita gente que falou, disse, eu vou trazer o comentário do Eduardo, tá bom? A matéria anterior, né? Falando que aliados de Bolsonaro reagiram, né? Fiz o que tinha que fazer, e eu quero trazer na sequência para você, não a de todo mundo, a fala de todo mundo, mas a fala aqui do nosso querido Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, tá? Vou puxar o vídeo aqui e já colocar na tela para você. Se der, se você tiver esse toque, né, de ajudar o meu programa, de repente você foi tocado aí, ajude, colabore, abençoe o canal Abordo Notícias. Vamos aqui então com nosso querido Eduardo Bolsonaro. A mais alta autoridade do poder judiciário de um país. Quando você pensa nessa figura, você pensa numa pessoa séria, numa pessoa imparcial, uma pessoa ética, porque ela é o reflexo de toda uma categoria de servidores. Ela tem que ser o exemplo a ser alcançado. E aí, tô aqui tomando o meu café, me deparo com essa cena daí. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então a gente tem, na mais alta corte do país, uma pessoa que sente prazer, né, se regozija de colocar a maldade em prática. Além disso, né, uma pessoa que faz brincadeira dos acontecimentos mais importantes do país e fala para uma plateia de doutrinados. Pois bem, agora eu quero chegar num ponto mais importante. O que é que você acha que o Alexandre de Moraes vai fazer se o Lula for reeleito? O quanto mais confortável ele ficará? Porque, acredite, eu acho que o Brasil ainda não chegou no fundo do poço. Se eles acham que nós somos fascistas, nazistas e o pior coisa que existe no mundo, mais até do que os mais sanguinários assassinos, o que você acha que merecem essas pessoas? Essa é a verdadeira demonização que antecede a maior barbárie, que a gente ainda não viu. Mas se você estudar história ou olhar para outros países como Venezuela e Irã, você vai entender do que eu estou falando. Que Deus abençoe o Brasil. Muito bem, meus queridos. Eu ouvi de tudo essa semana, né? Eu ouvi de tudo. Eu até, né, concordo com o nosso querido Eduardo, né? Que o Alexandre de Moraes sente prazer nessas coisas, tá? Sente prazer em ser aplaudido, tá? E aí, o que que acontece? Eu ouvi algumas pessoas chamando a Alexandre de Moraes de psicopata, tá? E aí, o que que acontece? Eu fui pesquisar características
de um psicopata. Tá bom? Aí eu vou deixar para você, né? Eu vou trazer para você e você vai pensando se Alexandre de Moraes tem essas características, tá? Emocionais e afetivas. Falta de empatia, dificuldade de sentir ou se importar com o sofrimento alheio, tá bem? Emoções superficiais, parece sentir, mas de forma rasa. Ausência de culpa ou remorso. Outra característica emocional, frieza emocional. Características interpessoais. Vai julgando aí se Alexandre de Moraes tem essas características. Charme superficial. Pode ser carismático e também convincente. Manipulação constante das pessoas. Mentira patológica. Egocentrismo e senso exagerado de importância. Características comportamentais de um psicopata: impulsividade, irresponsabilidade financeira, afetiva, profissional. Estou trazendo todas, tá bem? Quebra frequente de regras e normas sociais. Olha aqui. Eu falei que ia deixar para você julgar, mas presta atenção. Quebra frequente de regras e normas sociais. O ministro da Suprema Corte sair mostrando o dedo do meio é uma quebra de regras e normas sociais? Busca por excitação ou risco. Comportamento antissocial desde cedo, em muitos casos. Outros importantes, tá? Psicopatas sabem diferenciar o certo e errado, mas não se importam. Nem todo psicopata é violento. O diagnóstico só pode ser feito por profissional especializado. Muitas pessoas podem apresentar alguns traços sem serem psicopatas. Ai. Presta atenção agora. Eu fui além, tá bem? Eu fui pesquisar se psicopatas gostam de ser admirados ou aplaudidos. E a resposta que eu tive, sim. Mas, Fábio, eu também gosto de ser aplaudido. Eu sou um psicopata? Não. Pelo menos espero, né? Muitos psicopatas gostam de ser admirados ou aplaudidos, sim. Mas não pelo motivo que a maioria das pessoas. O porquê, então, que eles gostam de aplausos? Não é por reconhecimento emocional ou afeto genuíno, mas por... Preste atenção, por que o psicopata gosta de ser aplaudido, de ser enaltecido? Sensação de poder e superioridade. Controle sobre os outros. Confirmação de que estão dominando a situação. Reforço do ego. Os aplausos funcionam mais como um troféu, não como carinho. Exatamente. Quando alguém aplaude você, e pelo menos a mim, né? Então eu não sou, né? Eu acho que eu não tenho essa psicopatia. Eu concordo com o texto. O que eu penso? É um carinho. Gostaram de mim. O que o psicopata entende? Como um troféu. Como um troféu. É isso que o psicopata entende. Então eles gostam de, serem aplaudidos. E o mais engraçado, né? Turma de formandos da USP em Direito. Esses estarão logo, né? Alguns já devem ter até tirado o OAB, eu acho que já pode, né? Quando ainda estão no final do curso, né? Exatamente, podem, né? Fazer o exame da ordem. Esses são
do que estarão atuando a partir desse ano. Esses que batem palmas para Alexandre de Moraes. Esses que, eu vou falar para você, que se formam na USP, não é uma grana curta, né? Aliás, são pessoas de posse, porque por mais que a faculdade é pública, tem muitos pais que usam a estratégia, né? Pais que têm dinheiro de colocar o filho em boas escolas para amanhã ou depois ele passar numa escola federal, dessas de renome. E não fica barato você estudar na USP, mesmo sendo uma faculdade pública. Você tem transporte, você tem alimentação, aluguel, né? Vem gente do Brasil, do mundo inteiro, Brasil inteiro, para estudar na USP. Você tem livros. Enfim, nós não estamos falando, claro que no meio tem muita gente assim. Tem alguns, né? Mas a maioria é gente de posse. Nós não estamos falando de uma comunidade mal informada. Não. Nós estamos falando de pessoas que estão aqui, ó. Com certeza leram todos esses livros aqui, ó. Constituição Federal, Código Civil, Código Penal. E vão lá bater palmas. Para quem, Fábio? Para Alexandre de Moraes. Após ele fazer o quê? Colocar inocentes atrás das grades? Cada palma dessa não é um tapa na cara de quem está preso? Não é um murro na cara dos brasileiros? E o Malafaia, hein? E o Malafaia. Ô, gente, longe de mim de fazer, né, acusações levianas, tá? Longe de mim de fazer acusações levianas. Você que me acompanha, preste atenção, tá? Eu não quero te manipular, não. Amanhã ou depois Alô, meu querido Didi Red Pill, tudo bem? Bem-vindo aí, brother. Grande abraço. Tá bem? Prazer enorme ter você aqui. Sigam lá, gente, o canal do Didi Red Pill. Ele que é o primeiro asilado político, né? Jornalista independente. Hoje vive aí na Europa, né? Na Polônia. Recebeu proteção do governo da Polônia. Esse aí, Alexandre de Moraes, não lambe mais não, tá? Não dá aquela lambida, não. Esse não. Mas tá. Obrigado, Didi. Voltando aqui. E é moderador do canal, tá bem? O Malafaia virou uma arara quando a Damares disse que tinha pastores envolvidos no caso da CPMI e do INSS. Se lembra? O homem virou uma arara, virou Satanás. E aí, meus queridos, o que acontece? Eu vi no chat alguns comentando bem assim, mas espera aí, por que o pastor ficou tão brabo? Porque a Damares comentou que haviam grandes líderes religiosos envolvidos em toda essa esculhambação que é a CPMI a CPMI não, né? Essa esculhambação do escândalo do INSS. Aí muita gente, né, ficou meio retraído, né? Pensativo. O Malafaia virou uma arara, pediu pra Damares falar assim, como assim? Você fala
e não mostra quem são essas pessoas, sua covarde. E não é que agora querem ele lá? Olha aí. CPMI do INSS. Deputado petista quer convocar Silas Malafaia. E ele, né, como sempre, né? Rapaz, antigamente eu até gostava de trazer algumas coisas do Malafaia aqui, mas depois que esse cara xingou o Bolsonaro de porcaria de liderança, depois que esse cara agora chegou a insinuar que o indicado de Bolsonaro não era um indicado real de Bolsonaro, né? Depois que ele virou viúva de Tarcísio, e ontem, né, eu comentei há pouco que ontem ele fez deu mais um sintoma de viúva de Tarcísio ao comentar aí a articulação da Michele junto com o Tarcísio, que tirou o Bolsonaro da sede da Polícia Federal e levou para Papudinha. Como sempre, né? Sintoma atrás de sintoma. Mas o Malafaia, né, pode ser convocado para a CPMI do INSS. O deputado Rogério Correia, do PT, ele afirmou ter apresentado um requerimento para convocar o pastor Malafaia a depor na comissão parlamentar mista de inquérito, que é a CPMI do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Atualmente, as atividades do colegiado estão suspensas, em decorrência do merecido descanso parlamentar, né? Que encerra em 2 de fevereiro. Meu Deus, ainda temos mais de 15 dias. O petista decidiu convocar Malafaia depois de o líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, cobrar explicações da senadora Damares Alves, que apontou uma suposta relação entre igrejas e fraudes em benefícios do INSS. Segundo o deputado petista, o requerimento busca esclarecer o episódio e aprofundar as operações ou as apurações. Solicitei de forma complementar a cariação com a senadora Damares para esclarecer contradições e responsabilidades. Uau! A CPMI do INSS não pode recuar, argumentou o esquerdista. Fraudes contra aposentados exigem investigação séria, sem blindagens políticas ou religiosas. E o Malafaia, né, já é brabo por natureza, né? Meu Deus do céu, hein? E a Bíblia, o que fala? Manso e humilde. E o Malafaia, brabo virado Satanás. E a Bíblia, seja manso, como a pomba, né? Humilde como a pomba, né? E Jesus, quando bateram na face, deu a outra. Quando o soldado cortou a orelha, desculpa, ao contrário, Pedro, né, quando viu que o soldado ia prender Jesus, cortou a orelha do soldado, né? Jesus poderia, toma, soldado. Não, ele foi lá e pegou a orelha do menino e consertou a orelha do rapaz. E deu um chega pra lá no Pedro, brabinho, né? E o Malafaia? Imagina o Malafaia, seguidor de Jesus, com a espada na mão. Pedro estava com a espada, né? Cortou a orelha do soldado. E Jesus, manso e humilde, quando levou um tapa, deu a outra face. Quando Pedroca foi lá e cortou a orelha do soldado, ele foi lá e consertou a orelha do soldado e ainda deu um chega pra lá no Pedro. E o Malafaia, manso e humilde, né? Vamos ouvi-lo aqui então. Mas se acha, tá? Meu Deus do céu, gente. Esse aqui é o santo do pau oco. Povo abençoado do Brasil. Que notícia boa eu recebo hoje, dia 16 de janeiro. Isso é uma prova que Deus me ama. Ontem, dia 15, o deputado do PT, Rogério Correia, apresenta requerimento à CPMI do INSS, dessa roubalheira dos aposentados, para me convocar por causa da discussão dos meus questionamentos à senadora Damares. Cara,
top. Deixa eu só fazer uma perguntinha ao deputado. Que tal você fazer um requerimento para convocar o irmão do Lula? Ou o Lulinha, o filho do Lula? Ou você é covarde, omisso, ou quer desviar o foco? Porque o brasileiro, todo brasileiro sabe que quem comanda a questão sindical no país é PT e a esquerda. E que vocês agora querem desviar a atenção, desviar a lama que vocês estão envolvidos? Olha, quero fazer um pedido a todos os deputados e senadores dessa magna comissão. Por favor, aprovem o requerimento desse deputado. Por favor, aprovem. Vai ser sensacional. Eu não sabia que tu era tão medíocre, deputado, para entrar numa fria dessa. Então, vai ser um prazer. Tá aí o requerimento do deputado, apresentado ontem, dia 15. E, por favor, aprovem, que não vai ser brincadeira me encarar lá. Primeiro, que eu não tenho nada com isso, não tenho nada com isso com roubalheira. Segundo, que eu faço questionamento. Eu quero que venha à tona, assim, tudo que é pastor ou igreja que esteja envolvido nessa falcatrua, venha à tona. A gente não bota debaixo do tapete não, deputado, como vocês fazem, protegendo os seus corruptos. Nós queremos que venha tudo à tona. O que eu não quero é acusações levianas sem dar nomes e sem provas. Aí não. Porque aí bota todo mundo numa coisa que nós não temos nada com isso. Mas nós somos a favor. Por favor, aprove o requerimento. Maravilha, obrigado, Jeová. Vai lá. Você, termina. Sua família, Deus abençoe o Brasil. Valeu, ainda quer abençoar, né? Covarde, vagabundo, safado, sem vergonha. Depois ele ainda quer abençoar a sua família, né? Deus abençoe você, o Brasil, Deus abençoe sua família, né? Depois de quebrar o pau, xingar todo mundo, ainda quer que Deus te abençoe ainda, né? Ainda quer dar a bênção final do vídeo. Senhoras e senhores do Brasil, fora dele também conectados, ligados no Abordo Notícias, muito obrigado. Como é bom ter você por aqui, seguimos juntos. Ô, gente, o Malafaia é de uma soberba, né? Vocês me desculpem, tá bom? Não vou atacar o cara por atacar, né? Mas, caracas, meu, é claro, né? O Malafaia ali dentro, né? Ele vai ter pessoas aliadas, mas ele espera muito como vou dizer, no conhecimento dele, na dominação das palavras, não é? Ele confia muito, né? No seu poder, né, de persuasão, no conhecimento também, né? Mas eu fico pensando, né? Levou um chacoalhão do Alexandre de Moraes. Você viu ele ficar xingando Alexandre de Moraes por esses dias? Levou um chacoalhão e cá entre nós. Fala pra mim. Levou um chacoalhão do Alexandre de Moraes e pergunto. Parece que ele parou, né, de fazer vídeo xingando o Xandão. Ou eu que não estou acompanhando muito, né? De repente, né? Se eu estiver cometendo alguma injustiça aqui. Fábio, ele fala ainda que o Xandão é ditador? Pode até ser. Mas não com a frequência que ele falava. Né? Que é Xandão, porque não sei o que, eu te desafio, porque é isso, porque é aquilo. Ai, devolve o meu caderno de pregação. Né? O Xandão deu um chacoalhão nele. Né? E acho, né, que o caderno, né, de esboço de um pastor, né, as anotações bíblicas devem ser respeitadas, mas depois do chacoalhão, né, devolve meu caderno de pregação, meu passaporte, porque é isso, porque é aquilo. Não é? Ah, Malafaia, dá um tempo. Dá um tempo, Malafaia. Tá louco, meu. Ai, Fábio, vocês estão descartando o Malafaia, né? Como se não houvesse motivo, né, pra descartar, né? Como se não houvesse motivo, né? O homem é um santo, não é isso? Um santo. Meu Deus do céu. Mas orem pelo Malafaia, tá bem? Você que é de fé, balança, não é isso? Você que é de fé, balança, meu amigo. Vai pra luta. Ore pelo Malafaia, né? Inclua ele em suas orações. Não é? Pra mim, esse Malafaia, ele foi quando, né, ele xingou o Bolsonaro de porcaria de liderança. E tentando justificar. E isso, aquilo, outro. E, meu querido, já foi. Tá bem? Já foi, tá?
Já foi, tá? Já foi. Ai, ai, santo Deus, viu? Aqui, ó. Moraes inclui COAF e Receita em inquérito das fake news. O ministro STF quer apurar supostos vazamentos de dados fiscais de integrantes da corte. Fake news, ela, né, seria mais ou menos uma tradução livre de notícia falsa. Então, se o dado, olha para mim, se os dados foram vazados, os dados fiscais, então não é fake news, pô. Então não é fake news. Então não é fake news. Você entende comigo? Olha lá. Ele incluiu o COAF, a Receita Federal, no inquérito das fake news, por supostamente ter vazado os dados. Se os dados foram vazados, pelo menos eu acredito que os dados que estão no COAF e na Polícia Federal sejam verdadeiros. Vai entender, né? O homem daqui a pouco vai colocar... Agora ele tá colocando órgãos, né? Colocou um, outro, colocou o Elon Musk eu não lembro se foi no inquérito das fake news, né? Foi, né? No inquérito das fake news colocou Elon Musk. Agora tá colocando o COAF e também a Receita Federal. Uau! Meu amor. Brinca com o Xandão, tá bem? Brinca com o Xandão, tá? E agindo em causa própria, tá bom? Agindo em causa própria, tá? E aí, o que acontece? Teve uma reunião secreta entre o Lula, né? Alexandre de Moraes, não é isso? Receita, Polícia Federal, depois do Alexandre de Moraes abrir um inquérito. Você entendeu que o Alexandre de Moraes abriu um inquérito contra órgãos do governo Lula? Ele colocou o COAF e também colocou a Receita Federal no inquérito das fake news. O inquérito, olha para mim, meu amor, que foi criado para poder investigar a revista Cruzoé, que publicou matérias, informações a respeito do ministro, filho do amigo, filho, né, ou filho do amigo do meu pai. Olha só. Aí o Dias Toffoli se sentiu incomodado, presidente da Suprema, foi lá e fez o quê? Abriu um inquérito, entregou nas mãos do Alexandre de Moraes. Para quê? Para censurar reportagens de uma revista. Quem atuou nesse caso foi esse advogado aqui, Dr. André Marcília. Hoje vou trazer o vídeo dele. Não é um vídeo que ele faz pro meu canal, estou usando o vídeo do canal dele também. Se inscrevam lá. Não para comentar sobre isso, né? Sobre a criação do inquérito das fake news, nem sobre a Cruzoé, mas para comentar da reunião secreta que aconteceu. O Moraes fez ontem uma reunião secreta, sigilosa, com Lula, a Polícia Federal, a Receita Federal, para tratar supostamente de crime organizado. Será que foi esse o assunto mesmo da reunião? Só faltou o Toffoli. A verdade é que o assunto não foi esse. Eu vou te contar agora
o que eles tanto conversaram nessa reunião. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, inscrevam-se aqui no canal, deixem o seu joinha, cliquem no like, assim o conteúdo é distribuído para mais pessoas, e também considere se tornar membro aqui do canal clicando na aba Seja Membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. O assunto não foi crime organizado, até porque o Lula ele não tem nenhuma intenção de combater o crime organizado, né? Até por um instinto de autoproteção. O Lula ele está pensando, ou junto do Moraes e junto da Receita Federal, em como conter as informações que têm sido vazadas para a imprensa. O Moraes abriu há 2 dias atrás um inquérito para apurar se a Receita, que estava nessa reunião, e o COAF não estão vazando informações dele, Moraes, e de seus familiares, e dele, Toffoli, e de seus familiares. Por isso até que eu falei que faltou o Toffoli. Essas informações não são informações sigilosas para proteção da família dele. Não, o que eles não querem que seja vazado é o contrato de 130 milhões da mulher do Moraes. O que eles não querem que seja vazado é que a família do Toffoli tem um resort no Paraná que foi comprado pelos Batista por meio de um fundo que foi liquidado e que está ligado ao caso Master, que ele, o Toffoli, está julgando. É isso, essas informações que vão ligando os pontos e deixando esses ministros mais expostos do que madrinha de bateria em carnaval. Você está entendendo? É isso que eles querem conter. É isso que essas pessoas estavam fazendo lá. Por isso Lula, por isso a Receita, por isso a Polícia Federal. A reunião ela foi no seguinte sentido: criançada, é o seguinte, nós vamos para cima de vocês se vocês não forem para cima das pessoas dentro das instituições de vocês que estão vazando para a imprensa as informações que estão constrangendo os ministros do STF a se valer. O Moraes e o Toffoli. Essa reunião, foi isso a reunião, foi uma reuniãozinha de desserviço democrático, não foi uma reunião institucional, foi uma reunião para censurar quem está vazando informações de dentro da Receita e da COAF sobre Moraes e Toffoli. Informações que não são deles, mas que são de nosso interesse, porque nos dizem respeito, porque escancaram o absurdo, o completo descalabro que vive essa república. Então é isso que eles querem conter. Eu já mencionei isso outras vezes, e esse inquérito que o Moraes fez, essa reunião, elas têm a seguinte função. Em 2019, quando eles fizeram o inquérito das fake news, eles foram para cima da imprensa. A censura era contra a imprensa. Agora, como não dá para censurar a imprensa, porque aquela imprensa que eles censuraram era uma imprensa mais de direita, era a Cruzoé, que hoje não sei se é de direita, mas era a Cruzoé, era a Oeste, a Gazeta, enfim, como eles foram para cima dessa imprensa, eles se sentiram confortáveis de ir para cima. Agora, como é a Globo que está divulgando na coluna da Malu Gaspar, eles estão com medo, provavelmente, de censurar a Globo, então eles estão tentando censurar a fonte que faz a informação chegar na Globo. Vocês entendem o jogo? É um inquérito mais sutil, por isso essa reunião. A trama é essa. Eles vão tentar fechar a torneira das informações que estão sendo expostas sobre eles e os estão constrangendo. Essa é a reuniãozinha que fizeram ontem. Muito bem, doutor André Marcília, para você ligado aqui comigo no canal Abordo Notícias, como eu disse, né, siga o canal do doutor lá no YouTube, tá bem? É maravilhoso, tá bom? É legal, vai lá e esteja acompanhando aí todo o trabalho do doutor André Marcília. Para você sintonizado comigo no Brasil, fora do Brasil também, gente linda, maravilhosa, que sintoniza aqui o nosso canal, sejam todos bem-vindos a bordo. Muito obrigado pela audiência maravilhosa, muito obrigado a você que gosta do meu programa, você que sintoniza o nosso canal, não só uma vez, mas sempre está aqui comigo. Muito obrigado a cada um mesmo, é sempre um prazer enorme ter você na nossa sintonia. Continue se inscrevendo, ativando as notificações, colaborando com o nosso programa, nos ajude a levar o conteúdo aí para frente. É muito importante essa ajuda, tá bem?
11 95275 3898. Vem cá, dar uma moral, dar uma força pro nosso canal. Pauta sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. O Pix para você ajudar o nosso canal tá na tela, gente. Qualquer valor, você dá uma moral gigantesca aqui pra gente. Você traz um recurso, né? E nos ajude um recurso que nos ajuda a tocar o barco por aqui, a continuar levando conteúdo de informação para você, para toda a sua família. Colabore, abençoe o nosso programa, é importante. Qualquer valor, tem gente que manda 5, 10, 15, 20, tá bom? A gente precisa de você aqui no nosso programa. Então faça isso e ajude o A Bordo, é muito importante. Tá bem? Você vai falar, quem não quer dinheiro, né, Fábio? Não, gente, eu tô pedindo aqui pra gente continuar tocando o barco por aqui e continuar levando um conteúdo de qualidade, né, que agrade você, agrade sua família, que te mantenha informado, mantenha você bem informado para enfrentar aí o dia a dia. E a verdade ganha espaço no som. Você que está me acompanhando nessa manhã maravilhosa de sabadão, vou mandar um beijo, um abraço especial para cada um. Mas o que eu vou pedir para você é o seguinte: escreva agora no nosso chat o nome da sua cidade, tá bem? Exatamente. Eu fico feliz quando você coloca o nome da cidade, porque eu consigo, além de interagir com você, saber quem é você, eu consigo saber até onde o nosso conteúdo está chegando, tá bem? Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No A Bordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Muito bem, queridos. Vamos lá, dando sequência ao nosso programa. 11 95275 3898. Valeu. Aqui, ó, vou ler agora, gente, só o nome da cidade, tá bem? Mandei um monte de aí. Vou ler só quem comentar o nome da cidade. Posso comentar outra coisa? Pode, mas vou ler só quem comentar o nome da cidade, beleza? A Márcia, ela está em Catanduva. Oi, minha flor, bom dia. Excelente dia, abençoado para você e para a família. Obrigado, minha querida Márcia. A Ana está em Joinville, em Santa Catarina. Alô, Ana, bom dia. Lá em Rondônia, minha querida Maria Aparecida Sestari, tudo bem? Bem-vinda aqui ao meu programa, muitíssimo obrigado pela audiência, valeu Maria Sestari, está lá em Rondônia, obrigado. Sabe quem está me acompanhando e hoje só na moita? Eu até pensei, né? A live, a Gladys hoje nem entra na live, né? Hoje é sabadão, eu sei, né, que ontem ela dormiu mais tarde, né? Que estava aí no aniversário da sobrinha. Falei, ela não vai vir aqui de jeito nenhum, né? Mas já colaborou, já chegou abençoando o nosso programa, mandou aí $40, né? Ou 30, 35. Obrigado, minha flor. Bom dia pra você, minha querida, aí nos Estados Unidos. E um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que me acompanha em qualquer um dos horários aí do nosso programa. O Brasil ama a vida com força que ninguém tem. Ô, Gadeza, vem cá no chat, o povo quer te ver. O seu valor. Vem cá, bonita. Ela carrega Bolsonaro com amor. Muito bem, meus amores, continue se inscrevendo, ativando as notificações. Não perca o nosso programa por nada.
Alusão toda especial aqui pra quem? Francisca de Souza, Mimoso do Sul, Espírito Santo. Valeu! Deixa eu ver quem mais. Gente, comenta o nome da cidade. E aí pode deixar o seu comentário, tá bom? Mas comenta o nome da cidade, que eu quero mandar um cheiro no seu cangote. A Dalva Regina tá em Balneário Camboriú. Bom dia, minha querida, Deus abençoe. Moro em Jaru, Rondônia, assisto você todos os dias. Alô, minha querida Leia Braga. Tudo bem, Leia? Obrigado aí por essa moral, minha flor. Você sabia que eu nasci em Jaru, Rondônia? Pois é. Pensa num jaruense, né? Hoje vivo aqui pelas bandas do São Paulo, mas eu nasci no estado de Rondônia, numa cidade da região central do estado chamada Jaru, não é? Grande abraço a todo o povo de Jaru aí. Tenho a minha tia também, a Maria Rosa. De vez em quando ela tá comigo. Ontem a minha mãe falou: Fábio, quando você ficar muito brabo, começa a xingar a sua tia, sai da live. Ela não gosta de te ver xingando. Ih, mãe, vou melhorar, mãe. É só petista não me encher o saco, não é? É só o Lula deixar de existir, eu vou parar de xingar essa turma aqui. Mas não é porque minha tia é petista, né? É porque ela não quer ver o gordinho xingando, né? Com coragem, o poder de quem quer. Alô, Nilson, também em Rondônia. Olha só, Nelson tá em Ji-Paraná, Rondônia. Ji-Paraná é a cidade que eu me criei, né? Gosto muito de Ji-Paraná. Eu estive aí em, acho que foi agosto, né? Do ano passado. Beijão, pessoal de Ji-Paraná. Grande abraço. Curvelo, Minas Gerais. Valeu. Grande abraço, Euclides. Obrigado pelo carinho. Pessoal aí das Minas Gerais. Bom dia. Ana Aparecida de Goiânia. Alô, Ana de Aparecida de Goiânia. Bem-vinda. Comenta o nome da cidade, gente. Comenta o nome da sua cidade. Vamos embora lá, meus amores, comentando. Vou mandar um abraço especial pra você. Bora comigo aqui. Manifeste. Se manifeste. Bom dia, gordinho. Aqui é de Naguíbe, de Boa Vista, Roraima. Alô, aqui é Naguíbe, de Boa Vista, Roraima. Oi, gente, grande abraço pra vocês aí. Agora vocês estão, vocês tinham, né, um vizinho aí, né, que foi embora, né? O pessoal de Roraima é vizinho, né, da Venezuela. Já não tem mais. Qual a sensação de não ter mais aí o Maduro como vizinho, hein? Amo o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho. A minha querida Salete Santos, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Assisto você, também gosto muito das tuas lives. Valeu, minha flor. Beijão no seu coração. Só você que está me acompanhando agora, só você que gosta. Comenta, eu gosto, gordinho. Quem está assistindo o canal e gosta desse canal, comenta, eu gosto. Bora lá. Bom dia, Fábio de Ji-Paraná, Rondônia. Nelson, valeu, Nelson. Valeu, Nelson. Limpeza tem que ser feita pelo Trump. É isso aí, calçados 4 estações. Bora, gente, quem gosta desse canal? Oi, eu sou de Dianópolis. Tô gostando muito das notícias, te acompanho todos os dias, excelente programa. Valeu, Dolores, grande abraço. Comenta o nome da cidade também, deixa o nome da cidade aí, galera. Yolanda de Curvelo, Minas. Valeu, Yolanda. Gente, abençoe o nosso programa, preciso da sua colaboração. Qualquer valor aí que você mandar será bem-vindo aqui ao meu programa, então ajude, por favor. Só a Dalva que gosta, só a Dalva escreveu eu gosto, o Fábio Rodrigues, a Ana Maria também gosta, somente as duas e mais umas 2 pessoas ali atrás que comentaram, tá bem? Valeu, muito bom o canal dos civilistas patriotas, valeu Marcos Lira, eu amo esse canal maravilhoso, que Deus continue abençoando sua vida, gordinho, sempre, amém. Valeu, Francisca de Souza. Muito obrigado. José Evandir, é isso? José Evandir.
Isso, eu gosto desse canal, sou de Floripa, alô! Santa Catarina abençoada, povo da Floripa comigo. Maria Aparecida Sestari lá de Rondônia, eu gosto do programa. Gente, ajude o canal, abençoe o Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, que você continue abençoando o meu programa, que você continue ajudando aqui o nosso canal. É importante você continuar colaborando, ajudando, abençoando o Abordo Notícias. Lá do coração do Brasil nasceu Gladys, a rainha, coração verde e amarelo, onde a pátria sempre brilha. Hoje vive em terras longe, lá no solo americano, mas carrega o Brasil no peito, seu amor é soberano. Trabalha com as criancinhas, semeando amor e luz. Cada gesto é esperança, é carinho que conduz. Ama Abordo Notícias e o chat é sua paixão. Com um sorriso generoso, espalha fé e união. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Ela é doce e amiga, sempre pronta a estender a mão. Ajuda quem precisa, sem pedir explicação. Família é seu tesouro, sua base, sua raiz. Gladys é puro carinho, é bandeira do país. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Mesmo longe do Brasil, sua alma tá no sertão. Cada canto, Gladys leva no coração. De verde e amarelo é sua alma, é paixão que nunca tem fim. É orgulho, é alegria, é saudade que é sem fim. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Gladys é mais que amiga, é exemplo de mulher. Mostra ao mundo com coragem. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, né? Um amigo, né, aqui das antigas, mandou uma foto, acho que apareceu para ele nas lembranças, né? Meu Deus do céu. E eu tava, né, olhando essa foto aqui agora, né? Como o tempo passa, né? Tá louco, da época do rádio ainda, né? Vou compartilhar com vocês a foto, né? Eita Deus. Alguma galera pergunta, você trabalhou em rádio, gordinho, a vida toda, né? Ô menino feio, né? Olha aí. Ei, meu Deus do céu, o tempo que o gordinho era magro, tá louco? Olha aí. Tempo que o gordinho era magro. Você é doido. Muito bem, meus amores, para você ligado, conectado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, no Brasil, fora dele também, tá me dando o carinho da audiência aí, tá gostando do programa de hoje? Que bom, tá bom? Se inscreva e ative as notificações e não perca o nosso programa por nada, tá bem? Não se